Olá pessoal, tudo bem? Então, traço virtual aqui de volta. Faz tempo que eu não chego, que eu não tô aqui de novo, né? Sempre demora um entre um vídeo e outro. Mas, como eu digo, esse canal é mais para um hobby, então não tem pretensão. Então, paciência que conforme as coisas vão caminhando, a gente vai colocando o vídeo aqui. O último vídeo foi sobre a revolta da vacina, né? E eu falei que eu ia falar hoje sobre a gripe espanhola, continuando aquele ciclo de doenças no Brasil no início do século XIX, do século XX. Eu já disse no outro vídeo, repito aqui, o Brasil nessa época era conhecido como um grande hospital, porque a céu aberto, porque eram muitas doenças aqui, né? Era febre amarela, a gripe espanhola, a peste bubônica também passou por aqui, a varíola, então era muita doença. E o Brasil era também um favelão, né? O Brasil não tinha saneamento, as pessoas moravam todas aglomeradas e não tinha esse cuidado de saneamento mesmo que a gente tem hoje, né? Eu espero. Então, falar hoje da Bailarina da Morte. Bailarina da Morte é esse livro aqui, tá? Da Lilia Schwartz. Ela é uma antropóloga da USP e ela tem vários livros muito bons, muito interessantes. Eu tenho alguns aqui que eu vou comentar mais pra frente, tá? E ela chamou uma amiga dela, a Eloise Starling, para escrever esse livro. A Eloise Starling, ela é cientista política e historiadora e tem uma contribuição muito legal nesse livro, porque é recheado de fotografias da época, né? Fotografias reais do que estava acontecendo no país e até no mundo. Tem algumas que até mostram outros pedaços do mundo. Enfim, é muito bacana. E essa autora é muito legal também. Então, a Bailarina da Morte. Por que o título Bailarina da Morte? Bailarina da Morte era o nome que eles davam para a gripe espanhola. A gripe espanhola, ela era um vírus também SARS, né? Tipo, bem parecido com o Covid que a gente tem hoje. E ela atacava com uma velocidade muito mais rápida, muito mais letal. Enfim, não tinha, as pessoas não tinham recursos para dar. E aí a gente lê um livro desse e fica bobo de ver que 100 anos depois surge uma doença bem próxima, né? E com algumas características próximas, e as pessoas, a situação, a mentalidade, a forma que lidar com as coisas, os recursos ainda continuam muito precários, muito antigos, muito ultrapassados, né? A sensação que dá é que você fala assim, poxa, a humanidade não evoluiu. Corrijo, o Brasil não evoluiu, tá? Porque é aqui o problema. Então, a bailarina da morte era essa dança da morte, que o vírus tinha esse balé da morte, que onde ele chegava, ele dançava e ia arrastando multidões com ele, levava a cidade, levava tudo, numa velocidade muito rápida. E, por incrível que pareça, eu vou contar uma curiosidade sobre a gripe espanhola. A gripe espanhola não surgiu na Espanha. A gripe espanhola, a teoria mais forte que se tem é que ela surgiu nos Estados Unidos. E os soldados, durante a Segunda Guerra, eles se contaminaram, foram contaminados para a Europa lutar na Segunda Guerra, e nas trincheiras foi um festival de infestação e matou muita gente, né? Por que a gripe espanhola recebeu o nome de gripe espanhola? Porque a Espanha era um dos poucos países dentro da Europa neutros. Ela não queria se envolver com a guerra, e então ela não tinha também a censura, não tinha não tinha grandes interesses políticos, porque tinha, mas não tinha grandes interesses políticos. Então ela não tinha que maquiar muito a informação. E ela deixou o mundo saber que estava existindo uma doença que estava matando. Aí recebeu o nome de gripe espanhola. Os outros países não queriam contar, né? Porque não era interessante.
o foco era a guerra, o foco era o poder, a economia, o foco era outra coisa. Por que que a gente vai desviar o foco, né? Por que que a gente vai parar uma guerra? Para quê? Né? Para quê? Se a gente tem possibilidades de ganhar e de lucrar e de ter mais. Então foi aí que a gripe ficou com o nome de gripe espanhola. Fazer um parênteses aqui. Eu li, assim, não é nada confirmado, assim como não é nada confirmado que a gripe espanhola veio dos Estados Unidos, tá? Uma vez que os Estados Unidos também pode ter sido o berço da Covid, porque tem possibilidades de, bem antes dela, de se tornar uma pandemia, de acontecer o que está acontecendo, já ter sido detectada nos Estados Unidos. E aí a gente para e pensa, poxa, por que Estados Unidos? Estados Unidos, depois da Segunda Guerra, já nessa época da gripe espanhola, durante a Segunda Guerra, já estava se tornando, já estava em ascensão, né? Ele já estava começando a crescer, né? E depois da Segunda Guerra, então, ele dominou o mundo. Dominou o mundo na cultura, no vender enlatado, vender, impor cultura, assim, intrometer na vida dos outros, nos países dos outros, sabe? Capitalismo. E o capitalismo é um rolo compressor que vem esmagando tudo, vai passando por cima de tudo. Não importa se é a vida, não importa se é material, se é a natureza, o que for. Então a gente vê que é um país que acaba, que ele mesmo se destrói por causa do consumismo, por causa dessa coisa, desse ritmo frenético do capitalista. E aí a natureza clama, a natureza chora, a natureza tem um porquê, entendeu? Ela quer ajuda. E aí acontece de doenças se aproximarem, porque tanto a gripe espanhola, se eu não me engano, ela veio do porco. Eu não lembro, não sei o que eu tô falando agora, tá? Assim, a Covid veio do morcego, são dois vírus animais que sofreram mutação e contaminaram o homem, certo? E isso porque homem e vida selvagem estão ali próximos. E aí acontece essa coisa, né? Enfim, voltando para o livro, o livro começa já narrando, como eu disse, vou falar, como eu falei no outro vídeo, o Brasil era um hospital aberto, né? O Brasil era um lugar onde era um favelão e todo mundo doente e as doenças fervilhando aqui dentro, né? Não tinha saneamento, não tinha nada. Primeiro foi o Oswaldo Cruz, depois veio o Carlos Chagas, que o Carlos Chagas é dessa época, né? O Oswaldo Cruz é da época da varíola, da revolta da vacina. E veio o sucessor dele, o Carlos Chagas, cuidar da bailarina da morte. Enfim, são coisas que, se a gente parar, é bem próximo ao que a gente vive hoje, porque os recursos nossos, é assustador, os recursos antes não tinham. E a gente fala, poxa, um século depois, e a gente continua assim, muito, muito arcaico. O negócio parece que não flui no país, entendeu? Não tem investimento, não tem. Posso estar falando besteira, tem muita gente boa, muita gente capaz, mas não tem investimento financeiro para dar continuidade para o trabalho. O país, infelizmente, o Brasil é assim, é um país muito. Eu não sei nem usar uma palavra para falar sobre ele. Enfim, paralelos entre hoje e o antes, né? A bailarina da morte chegou no Brasil pela elite, porque como ela estava comendo toda a Europa, né? Tava devorando todos os países que ela passava pela Europa. Ela chegou pela elite. A elite brasileira que ia viajar para a Europa, passeava lá ou fazia algum negócio, alguma coisa, vinha para o Brasil, voltava contaminado. Covid chegou provavelmente de avião. A gripe espanhola chegou pelo navio. Foi o navio que veio da Europa e já tinha alguns contaminados e foi parando. Foi parando por quê? Interesses econômicos, negacionismo, manipulação, enfim, políticos que acabaram com o povo brasileiro, como está acontecendo hoje, certo? Interesses políticos e econômicos reinava. Falava-se o quê?
vê se não tem nada a ver com o hoje. O Brasil é um país com clima quente. Esse vírus, que é um vírus da gripe, uma gripezinha, né? Ficou famosa essa frase, é uma gripezinha. Essa gripe que tá vindo pra cá vai chegar aqui e vai contaminar. O povo brasileiro é um povo forte, é um povo que, olha, a gente não tem nem esgoto, a gente tem aqui no Brasil, né? Imagina, a gente tem anticorpos, não vai fazer nada. Então a gente não tem um clima favorável. Outra, existe uma substância no Brasil, um produto no Brasil, que ele é eficaz contra o vírus. Creiam, gente, já se falava em cloroquina naquela época. Em tratamento precoce, há 100 anos atrás, com cloroquina. Tá? Ah, então funciona. Não, a gripe aqui também, a gente é um país que tem muito moço, um país muito jovem, tem muita juventude aqui, é muito grande, tem muita pessoa jovem. Não vai pegar em ninguém, não precisa fechar nada, não precisa parar nada. E foi assim que aconteceu. Olha só. O antes, essas falas que eu disse agora é de 100 anos atrás essa fala. E olha hoje, a história se repete. O navio foi chegando e ele foi descendo. Aí o livro é interessante porque cada capítulo ele vai contando onde esse navio foi parando. Então, o navio parou em Manaus. Ele parou em Manaus. O navio parou, acho que em Salvador. O navio parou em Santos. E aí vai contando como que foi o negócio. Para vocês terem noção da força letal desse vírus, ele, em questão de menos de um mês, ele devastava uma população de, assim, equivalente a uma cidade de 200, 300 mil habitantes. Onde ele passava. Tanto é que as fábricas, comércio, teve que ser fechado porque as pessoas morreram, não tinha quem trabalhar, não tinha. As pessoas morriam e a morte era terrível, era uma gripe que era um sintoma de gripe que evoluía para uma pneumonia, as pessoas começavam a sangrar, tinham hemorragias, tinham dores, tinham fístulas, era um negócio horrível e morria agonizando. Tinha as pessoas que moravam, as pessoas ricas, a elite, fugiu para o campo, porque elas tinham sempre casas de veraneio, fazendas, sítios, enfim. Elas pegaram a família e fugiram para o campo. Chegaram contaminadas, contaminaram as outras pessoas e fugiram para o campo, sobreviveram. As pessoas da cidade tinham que trabalhar, elas moravam em cortiço, elas moravam longe, em subúrbios, bem longe do centro da cidade, onde não era só o encanamento, a água filtrada que não tinha atendimento médico, não tinha nada. Elas iam a pé, elas saíam desses locais a pé e andavam 20 quilômetros, porque o bonde parou, né? Não tinha mais, os motoristas de bonde morreram, não tinha mais quem dirigir bonde, não adiantava chegar uma lei e falar assim, eu quero que todo mundo trabalhe, as pessoas morriam, não tinha, as fábricas fechavam porque morriam. Então, as pessoas saíam desses locais que elas moravam, que era bem distante do centro da cidade, onde tinha médico, onde tinha socorro, e elas iam morrendo pelo caminho. Elas iam a pé, doente, procurar socorro, e iam morrendo pelo caminho. O corpo ficava na rua. No centro das cidades, o hospital geralmente era aberto, céu aberto, era no centro, era na rua, porque não tinha mais onde colocar a pessoa. Então, colocavam-se as pessoas deitadas assim, examinando, passando de um por um, assim, as pessoas não tinham nem como voltar para casa, porque imagina, se você tem uma gripe, você já passa mal, imagina uma gripe com esse potencial de letal, né? Você vai morrer. E imagina o mal-estar que você está sentindo, os sintomas.
Então você ficava ali. E muitas vezes morria ali e ali ficava, não davam conta. Foi uma coisa devastadora, foi uma coisa assim, eu tô vendo que o tempo já tá acabando. Foi, se vocês lerem, vocês vão ver algumas peculiaridades de cada lugar, né? Cada cidade, algumas peculiaridades, né? Por exemplo, se eu não me engano, Salvador, não que era carente demais de água encanada, as pessoas se aglomeravam e começaram a beber água do chão, sabe assim, coisa assim, porque não tinha, né? Não tinha outra forma. Enfim, é uma coisa muito absurda o que aconteceu. E não é muito diferente do de hoje, né? Uma coisa assim que acontece com doenças que tem um grau alto de letalidade, como o ebola, a gripe espanhola, é que elas também costumam acabar muito rápido, né? Eles matam o hospedeiro do vírus muito rápido. Então são muito agressivas, matam muito rápido. E por isso a doença freia ali, que é diferente da Covid, né? Que vai em ondas e tá mais de um ano a gente usando a máscara, se cuidando e tal. E aí, em questão de 2 meses, 3 meses, assim como a gripe chegou, ela sumiu. E deu até para comemorar, né, o carnaval, que ela chegou no final do ano, acho que em outubro, por aí, que o navio aportou. Primeiro o navio chegou no Brasil, contaminado, e assim como chegou, ela foi embora. E atingiu só as cidades litorâneas? Absolutamente não. Inclusive Belo Horizonte foi uma das capitais atingidas, né? Chegou lá por trem. Os doentes foram para Belo Horizonte de trem e também infestou a cidade. Enfim, gente, é um livro muito bom. Assim, eu fiquei muito satisfeita de ler, eu gosto muito dela, como eu disse, e vou comentar mais livros aqui. E não deixem de ler, não deixem de assistir o próximo vídeo, os vídeos anteriores, né? Quem quiser se inscrever, se inscreve. Quem quiser curtir, curte. Quem não quiser também, não faça nada. É um canal sem pretensão, só mesmo para trocar experiência e conhecimento. Tá, aqui é o Dica de hoje e até a próxima, pessoal!